Olá, boa noite, graça e paz a todos. Mais uma vez estamos reunidos aqui para mais um culto em louvor ao Senhor. Nesta etapa delicada que nós estamos vivendo, então estamos aí nos encaixando, nos improvisando, mas eu tenho a certeza que o Senhor falará conosco poderosamente através da mensagem de hoje, aí onde você está, na sala da sua casa, no quarto, você também poderá ter esse momento de louvor ao Senhor, aonde logo daqui a pouco teremos também o louvor e você poderá estar louvando aí também o nome do Senhor, porque culto é isso, culto tem que ter o louvor, o culto tem que ter aí a adoração, o culto tem que ter a administração da palavra, né? A palavra do Senhor diz no Salmo 84, versículo 10, que mais vale um dia na presença do Senhor, nos atos do Senhor, do que 1000 fora deles, né? Então isso não quer dizer a igreja, mas estar na presença do Senhor, mesmo porque o tempo do Senhor é um tempo espiritual, o tempo do Senhor é eu e você. Então feche os seus olhos agora, neste momento, nós vamos estar fazendo esta oração inicial, consagrando este culto, consagrando este momento ao Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, Deus maravilhoso, queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer por essa prerrogativa, por esse privilégio que o Senhor nos concede, de poder estar aqui hoje reunidos, Pai, para cultuar o Senhor. Apesar de não estarmos juntos fisicamente, estamos unidos numa só fé, numa só esperança, Pai. Meu Deus, o Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe, que o Senhor possa alcançar a cada coração, a cada pessoa que esteja, Senhor, nos assistindo nesta noite, a cada pessoa que esteja conectado conosco, Pai, para te adorar, para te louvar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o teu sangue, Jesus, esteja sobre cada um, cobrindo do alto a cabeça, as plantas dos pés, protegendo, livrando de todo mal. Senhor, é o teu sangue, Senhor, o maior antídoto, Senhor, não somente contra este vírus, Pai, não somente contra esta enfermidade, mas principalmente contra o sistema deste mundo, contra o humanismo, ó Pai, que tem nos corrompido, que tem feito somente com que nós nos preocupamos com o aqui e agora. Meu Deus, entre em cada casa, Senhor, entre em cada coração. Pai querido, que esta mensagem seja uma mensagem, meu Deus, que venha, Pai Celestial, dar esperança, que venha fortalecer o espírito de cada um. Pai, se alguém que está assistindo, Pai, esteja desesperado, esteja, Senhor meu Deus, ó Pai, ansioso, esteja enfermo, esteja doente, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós repreendemos este mal, seja este mal no físico, seja este mal na sua alma, meu Deus, pessoas que, ó Deus, estão em pânico, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo este mal, Pai, em nome de Jesus, eu declaro essas pessoas livres, Pai, para receber a Tua palavra, para receber, Senhor, a Tua semente. Meu Deus, que através do louvor, essas pessoas não somente possam receber essa mensagem cantada neste momento, Pai, mas também possam usar neste momento para, através do ritmo da música, esteja declarando as Tuas verdades, as Tuas maravilhas, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, Pai, alcance a cada pessoa da IBR, alcança todos aqueles que possam estar, Senhor meu Deus, vendo, Senhor meu Deus, este vídeo, Senhor, ó Pai, seja agora, neste momento, Senhor, ou no futuro, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nessa noite, eu queria ler um versículo para vocês. E ele está lá em Jeremias 29:11. E diz assim:
Só eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de prosperidade e não de desgraça. Sou eu, Senhor, quem te digo. Que nesse momento você possa fechar os seus olhos onde você está assistindo. E mais do que cantar essa música, você possa entender aquilo que você canta. E saiba que no Senhor Jesus Cristo tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Sei que vai valer a pena, que vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, vai valer a pena.
mesmo. Queridos, agora gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 1, do versículo 24 ao 27. O tema da mensagem de hoje é: da igreja militante sairá a igreja triunfante. Da igreja militante sairá a igreja triunfante. Ok? A palavra do Senhor, no livro de Colossenses, do capítulo 1, do versículo 24 ao 27, diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Ele quis, Deus, dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então veja bem, Cristo em nós, a esperança da glória. Queridos, nós estamos atravessando por um momento muito delicado da humanidade. Mas para aqueles que são estudiosos da palavra de Deus de forma escatológica, e nós precisamos voltar a ter essa mentalidade escatológica. O que é isso, pastor? O que é escatológico? O que é escatologia? Escatologia é o estudo acerca das coisas dos fins. Tudo o que está acontecendo no cenário mundial, para aqueles que são estudantes da Bíblia, nada disso é novidade, meu querido. Nada disso é algo inesperado. Nós estamos esperando isso e coisas ainda piores. Queridos, mas por isso, muitas vezes nós achamos, queremos procurar culpado, foram os chineses, é a negligência dos governos, é a negligência do governo atual, ou queremos cobrar deles a solução. Amados, isso é bíblico, isso já foi previsto escatologicamente desde a criação do mundo. Então nada disso nos pega de surpresa. Agora, o que vem trazer equilíbrio no meio a essa aflição, o que vem trazer a paz no meio a esse momentos turbulentos, é a palavra do Senhor, a qual eu e você, como igreja, nós temos que fazer a diferença. Nós somos a esperança de glória nesses tempos atuais. O que é isso, pastor? O que é esperança de glória? Glória é a presença de Deus. Esta é a igreja que o mundo anseia, que a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A igreja que traz paz, a igreja que traz esperança, a igreja que traz equilíbrio, a igreja que é o sal da terra, a igreja que é a luz do mundo. Essa é a igreja. Essa é a igreja que é a esperança para o mundo. Sabe, meu amado, muitas vezes o inimigo consegue cegar o nosso entendimento,
fazendo com que nós nos assemelhamos àquele que não tem esperança, àquele que não conhece a Cristo. Que tipo de igreja nós somos? Sabe, meu amado? A igreja que vai subir, a igreja é a igreja triunfante. Mas para que cheguemos ao nível de igreja triunfante, é necessário, porque da onde sairá essa igreja? Se não da igreja militante, se não da igreja que tem essa incumbência de guerrear nos momentos adversos, nos momentos ao qual nós estamos passando. A igreja triunfante é a igreja, é a noiva de Cristo, é a tão aguardada pelo noivo, a adorada, a imaculada, a pura, aquela que estará vestida de vestes brancas. E vestes brancas é para a noiva. Infelizmente, o que nós, nos dias de hoje, a semana passada, eu já ministrei sobre isso no livro de Tiago, porque o livro de Tiago, ele está falando, olha, esse negócio de que tudo é pela graça e que eu não tenho a minha responsabilidade com as minhas atitudes de fazer diferença, que isso não tem nada a ver, é a cultura de hoje, nada a ver. Tudo. Não, queridos, não é desta forma. Eu e você, a única forma de Deus se manifestar fisicamente nesse mundo físico é através do seu corpo, é através da sua noiva, é através da igreja que é eu e você. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. O sal, é necessário sal aonde está insosso, aonde está ínsipro. Se a igreja não vier ser o sal, para nada serve, a não ser para ser pisoteada, a não ser para ser jogada fora. Mas eu e você fazemos parte de uma igreja militante, de uma igreja aguerrida, de uma igreja não da retaguarda, mas de uma igreja da vanguarda, da igreja que tem Jesus como estilo de vida. Nós precisamos decidir hoje que reino nós vamos expressar neste mundo, se o reino deste mundo, deste século, ou um reino dos céus. Qual reino nós vamos expressar através de nós? Então isso que eu quero falar com vocês. A igreja triunfante, ela vai acontecer. Ela vai acontecer como 2 mais 2 é 4. Agora, a igreja triunfante sairá da igreja militante. Não tem como eu vir a ser igreja triunfante se eu não assumir a minha responsabilidade como igreja de militar nesse tempo de guerra, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo que escatologicamente, quem faz um estudo da Bíblia de forma escatológica não se apega surpreso e nem estará em pânico, porque nós sabemos que os dias que antecedem a vinda do Senhor, ele vai cada vez mais se afunilar, e desta igreja militante que sairá a igreja triunfante. Por isso o Senhor diz que muitos são chamados. Ele não está falando da humanidade não, meu irmão, porque o chamado é para todos, mas aqueles que aceitam o chamado é aqueles que um dia tiveram um encontro com Deus, é aquele que um dia reconheceram os seus pecados e reconheceram que era necessário um Salvador, é aquele que um dia falou, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. E eles começaram a viver em novidade de vida. Mas conforme vai se passando o tempo, esta convicção vai se perdendo, vai se esfriando, não fica fundamentada no nada. E aí a demora para nós, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo é o Cronos, é o do cronômetro, mas o tempo de Deus é o Kairos, é medido por fatos ocorridos. O que eu disse? Fatos ocorridos. É o que está acontecendo agora. São sinais apocalípticos, são sinais que o tempo de Jesus está se chegando. Então, meu amado,
para que nós venhamos a ser esta igreja triunfante. Antes temos que vestir a roupagem, a farda da igreja militante, né? Isso é fato, porque somente a igreja militante que se tornará a igreja triunfante, a igreja que é o sal da terra, a igreja que é a luz do mundo, a igreja que crê, que anseia pelo dia do Senhor, a igreja que assume a responsabilidade de refletir Cristo. Somos cristãos, pequenos Cristo, que através das nossas atitudes, do nosso pensamento, da nossa forma de encarar, as pessoas lá fora olharão para nós e verão a diferença, verão o equilíbrio, verão, sim, sendo prudente, assumindo a responsabilidade nos dias de hoje, ao qual nós sabemos, ao qual o Ministério da Saúde tem nos orientado, mas não uma igreja desesperada, não uma igreja sem expectativa, não uma igreja com medo somente da morte física, somente. Não estou falando que você não deve ter seu cuidado, mas pior do que a morte física é a morte espiritual, porque se nós morrermos fisicamente separados de Deus, então estaremos eternamente separados, morreremos eternamente. Isso é muito sério, querido, isso é muito sério, sabe? Nós temos que ser essa igreja que vai levar a cura da alma, que vai levar a restauração da comunhão com Deus. Quando se precisa restaurar algo? Quando algo foi quebrado, quando algo foi desfeito, então precisa de uma restauração. Nós vivemos em tempos hoje humanistas. O que é essa filosofia humanista? É aqueles que não creem no sobrenatural, é aqueles que só creem naquilo que é palpável, naquilo que é visível, naquilo que pode ser tocado. Sabe, querido, é o aqui e o agora, é o momento presente. Isso é a filosofia humanista, isso é o que é a psicologia humanista. Mas a igreja triunfante sairá da igreja militante, da igreja que crê no sobrenatural, da igreja que crê numa continuação da vida após essa, numa igreja que prioriza que o espiritual está acima do natural, porque o físico, seja de coronavírus, seja de HN1, seja de tuberculose, seja de fome, seja de guerra, vamos passar por isso, mas não devemos temer somente a morte física, mas a pior de toda, a morte eterna, a segunda morte, ok? Então, esta é a igreja que vai vencer, a igreja que crê no sobrenatural, ok, querido? Então, o primeiro tópico que eu quero deixar bem claro para vocês, a igreja hoje se detém apenas naquilo que é palpável. Essa é a igreja humanista. Na atual conjuntura, temos visto um povo aí unido em oração, saindo nas varandas dos prédios, colocando uma bandeira verde, um povo louvando, um povo clamando, um povo orando, para que Deus venha intervir neste mal que está sobre o mundo, que é o Covid-19. Ah, querido, ah, meu amado, pensando unicamente na preservação e perpetuação da humanidade. Exatamente como no tempo de Noé. Exatamente como no tempo de Noé. A igreja pensando no aqui e agora. A igreja pensando numa falência econômica, na morte da economia, na morte da saúde física, na morte da saúde emocional, na morte da saúde conjugal. Porque é o aqui e o agora. É exatamente o que acontecia no tempo de Noé. Em Mateus, capítulo 24, do versículo 32,
ao 38, a gente vê isso, que os últimos dias seria como os dias que antecederiam o dilúvio. E o que eu quero enfatizar com você é o versículo 38, que diz assim: pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo. O que significa isso? Preservação da vida. Preservação da vida. Então, somente querendo preservar. Então, os dias que antecediam o dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento. Perpetuação. Meus filhos, os meus netos, somente pensando no mundo físico. Somente pensando no aqui e agora. Exatamente como o tempo de Noé. Então, meus queridos, será que nós não estamos vivendo isso? Será que nós não estamos como nos tempos de Noé? Será que nós não estamos pensando só aqui e agora? A igreja virou uma igreja humanista. E eu assumo a responsabilidade como pastor, como um dos líderes evangélicos. Lógico que tem gente com muito mais influência de que a minha pessoa. Eu perto desses homens de renome, que tem milhões e milhões de membros, eu sou como um rabisco diante de uma obra de arte. Mas na sua vida que está me assistindo, você, igreja IBR de Piracicaba, muitas vezes eu me cobro porque eu tenho uma responsabilidade de não fazer você ter essa mentalidade humanista, pensando somente no dia de hoje, pensando somente no dia aqui e agora. Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósito, ele faz uma ilustração perfeita. Ele fala aqui comparando a nossa vida presente com uma Fórmula 1. Aqui é apenas a volta de aquecimento. Aqui é apenas esquentando os motores, porque a corrida começa após o sinal da largada. E o sinal da largada é justamente quando acaba essa vida aqui, meu querido. Então, não que você não deve se preocupar com essa vida, ter uma vida melhor. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso não deve ser a sua única preocupação. Eu estou dizendo que você deve também ter uma mentalidade escatológica, porque o dia do Senhor chegará. A noiva, o segundo tópico que eu quero falar com você. O segundo tópico, a noiva triunfante, é aquela que antes tem que aprender a ser militante. Você só fará parte da noiva triunfante se você se enquadrar hoje na igreja militante. E o que é isso? O que é fazer parte? Apocalipse capítulo 6, versículo 11. Apocalipse capítulo 6, versículo 11. Diz assim: então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperasse por um pouco. E foi-lhe dito então que esperasse por um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveria ser mortos com eles. Que deveria ser mortos com eles. O que acontece? Foi o que eu falei, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqueles que aceitaram a incumbência de fazer parte desta igreja militante, esta igreja que leva a cura, esta igreja que leva a paz, esta igreja que entra nas faculdades, esta igreja que entra nos colégios. Nós tivemos aqui um movimento do Descende, desafiando o jovem a ter um estilo de vida, levando o evangelho
fora das quatro paredes, levando o evangelho nos colégios, levando o evangelho nas faculdades, levando o evangelho na empresa. E quando eu falo levando o evangelho, é orando pelos enfermos, porque você acredita no sobrenatural. Porque não é que você despreza a ciência, não é que você despreza o momento atual, os estudos, não é isso. Porque isso faz parte também do entendimento escatológico, que nos últimos dias a ciência evoluiria como nunca. Isso é escatológico, meu querido. Nós somos graça pela evolução da ciência, mas eu não me limito a isto aqui, porque o Deus que nós servimos é um Deus sobrenatural, é o Deus que criou céus e terra, é o Deus que fez separação das águas da porção seca, é o Deus que chamou a existência tudo hoje que eu posso visualizar. Foi o nosso Deus que criou, é o Deus sobrenatural, é o Deus que quando a ciência fala não tem mais jeito, ele fala agora é o meu começo, é o Deus que faz o sol parar não, ele parou o universo. Ele parou o universo, não tem como parar só o sol. Ele parou o universo para que Israel vencesse a guerra, a milícia que eles estavam enfrentando na época determinada. É esse Deus que eu quero desafiar você a crer. Aí você fazendo parte dessa igreja militante, certamente você e eu faremos parte da igreja triunfante, da igreja que subirá para 7 anos da bodas do Cordeiro, aonde vamos desfrutar. Nós tivemos um estudo de escatologia dentro da nossa igreja que foi tremendo, que aqueles que fizeram sabem exatamente do que eu estou falando. Veja que quem está lá aguardando, quem fez parte do arrebatamento, aguardará aqueles que têm que aprender a militar para que depois possa se juntar à igreja triunfante. Só que essas pessoas vão ser salvas com o seu próprio sangue, mas ainda será salvo. Mas tem que aprender a militar. Mas hoje você pode fazer parte dessa igreja. Hoje você tem a ajuda do Espírito Santo. Hoje você tem o corpo de Cristo. Hoje você tem pessoas anunciando esse evangelho que mesmo não estando dentro de um espaço físico, eu estou chegando até você, eu estou chegando até a sua casa, essa mensagem está chegando até o seu coração. Faça parte desta igreja militante, para que amanhã você possa ser juntada com a igreja triunfante. Apocalipse capítulo 7, versículo 14, diz assim, quando eles perguntam, quem são esses que agora estão vindo? Esses milhares e milhares vestidos de branco. Então, Jesus responde assim, Senhor, João responde a Jesus, tu o sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Você está entendendo a minha linha de raciocínio? Se você não aprender agora e fazer parte da igreja triunfante no arrebatamento, você vai ter que aprender na grande tribulação. E aí, essa situação que nós estamos passando hoje, isso é Caribe. Isso é Caribe perto daquilo que acontecerá na tribulação. Quando você lê o livro de Apocalipse, você vai ver. Pessoas vão pegar fogos vivas. Chegará a um momento. Você está aí preocupado com o confinamento? Você já está entediado como eu? Não aguentando mais ficar dentro de casa? Imagine na tribulação que você vai ter que fugir. Você vai ter que ficar confinado em caverna. Somente o sobrenatural de Deus. E aí o humanismo não vai servir. Porque se não for o sobrenatural de Deus, você não será preservado. Você terá saudade desse coronavírus, dessa época.
você terá saudade. Você imagina isso? Pessoas procurarão a morte e não acharão por 6 meses. Nós estamos há quantos dias aí? Quantos dias confinados? 6 meses. Pessoas procurarão a morte e não acharão. Você está preparado? Você está preparado para a tribulação? Você acha que isso é o fim? Pois eu falo que isso é a misericórdia de Deus para alertar a igreja humanista, para que ela saia desse nível de humanismo e faça parte da igreja militante, a igreja que guerreia, a igreja que combate, a igreja que levará esperança. Amém? O terceiro tópico agora é a igreja militante. Ela tem uma visão de eternidade. A igreja militante, ela não fica somente presa ao aqui e agora. Base bíblica para isso? Gênesis capítulo 6, versículo 8 e 9. Sabe, queridos, preste bem atenção nisso que eu vou falar com vocês agora. A igreja militante tem visão da eternidade, exatamente como Noé, exatamente como lá atrás. Gênesis 6, 8 diz assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época e andava com Deus. Ah, meu amado, isso é tão tremendo. Isso é tão maravilhoso. Na época de Noé, Noé anunciava, Noé falava. Talvez ele não tinha o que eu tenho hoje aqui, essa disponibilidade, esse irmão abençoado, o Léo que se propôs aí a estar gravando este vídeo exatamente para você. Mas ele anunciava, ele não tinha uma palavra escrita, mas ele tinha uma palavra falada no interior dele. E ele teve uma visão da eternidade, porque quando Deus falou para ele: Noé, eu ia destruir tudo, mas você achou graça diante de mim. Você é um homem justo, você é um homem que procura andar comigo. Por isso, Noé, por isso eu vou preservar. Faça uma arca, porque eu vou acabar com tudo através da água. Querido, faça uma arca. Mas arca para quê? A região que Noé estava não tinha mar, não tinha rio, nunca tinha chovido sobre a terra. Ele nem sabia o que era chuva, ele nem imaginava. Esta é a igreja que será uma igreja triunfante. Esta é a igreja militante que tem uma mentalidade sobrenatural. Se Deus falou, eu vou fazer. Noé tinha uma visão divina. Noé tinha medidas sobrenatural, medidas divinas, medidas dadas por Deus. Querido, hoje eu e você, nós temos a palavra de Deus. Nós temos a palavra que mostra a eternidade. Nós temos a medida de Deus, que é a palavra. Ah, meu querido, você que tem a oportunidade, se você hoje é uma igreja apenas humanista, uma igreja que só pensa no aqui e agora, uma igreja que só pensa no consumismo, uma igreja que só pensa na preservação da vida e na perpetuação só nos seus filhos. O meu cuidado é só com os meus, o meu cuidado é só com os meus filhos, o meu cuidado é só com a minha casa. As igrejas estão abarrotadas de pessoas usando Deus como meio para satisfazer as suas próprias necessidades. Isso é um humanismo, isso é a igreja secular. Mas hoje você tem a oportunidade de sair desse nível e ser hoje recrutado na igreja militante, na igreja que leva a paz, na igreja que leva a cura, na igreja que leva a esperança, na igreja que leva a restauração, na igreja que leva o sobrenatural, na igreja que não tem a sua visão limitada neste mundo. Por isso Deus fala para Abraão: sai da tua tenda, sai da tua tenda.
Saia das quatro paredes. Saia de ficar dependente somente de um culto de domingo. Vá para as Escrituras. As Escrituras revelam a mente de Deus. As Escrituras revelam o coração de Deus. As Escrituras revelam o projeto de Deus. As Escrituras te qualificam para você ser uma igreja militante. O culto de domingo é como você ir ao posto de gasolina abastecer o seu carro. Porque se você não abastecer, você não pode ir aonde você gostaria de ir. O culto de domingo é importantíssimo para que você encha o seu tanque. Então, querido, é importantíssimo, a vida no corpo é importantíssima, mas você tem que ser essa igreja militante. Uma igreja, não dá para você ser cristão somente no horário comercial. Você tem que ser cristão 24 horas por dia, 30 dias por mês, 12 meses por ano. Você tem que ser cristão em todos os lugares. Você tem que levar a esperança aonde pessoas estão sem esperança. Você tem que levar cura aonde as pessoas estejam doentes, seja emocionalmente, seja sentimentalmente, seja fisicamente, seja espiritualmente. Esta é o dever da igreja militante. E aí? E aí você está disposto a isso? Noé influenciou a sua esposa e os seus filhos. Ei! Noé influenciou a sua esposa. Você, cristão, você líder, você que tem maturidade, você pode influenciar a noiva de Cristo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode influenciar a noiva de Cristo, a igreja humanista, a igreja que só está no aqui e agora. Você que é igreja militante, você tem essa incumbência de influenciar aqueles que dormem. Noé, ele tinha a visão do coração de Deus. Ele fez tudo conforme as medidas que Deus deu. Noé estava comprometido com a palavra e não se deixava influenciar com o que eles estavam presenciando. E nós, eu e você, estamos sendo influenciados com aquilo que nós estamos sendo bombardeados pela mídia? Eu não estou falando que não tem uma gravidade. Eu estou falando se você está se deixando se influenciar pelo sobrenatural na mesma medida, ao menos, do que você está se deixando se influenciar pelo que a mídia está falando, que é uma realidade, que é real. Mas eu quero que você seja influenciado pelo sobrenatural, que vai prevalecer sobre a realidade. Porque a igreja que Deus edifica, essa igreja, as portas do inferno não prevalecerá, não resistirá. Você não ficará preso entre quatro paredes. Paulo, quando prenderam Paulo, achando que isso ia impedir de que ele levasse essa mensagem sobrenatural às demais nações, foi o grande erro, porque foi dentro da prisão. Foi no confinamento. Foi no confinamento que Paulo escreveu metade do Novo Testamento, que chega até mim e até você. Eita Deus criativo, eita Deus sobrenatural, eita Deus. Esta igreja não pode ser detida. Se fechar as quatro paredes, se fechar o nosso templo, se um dia tivermos que sair do salão, eu e você temos que estar preparados para que através da mídia, para que no mano a mano, para que seja como for, levar essa mensagem de cura, essa mensagem de esperança. Você está comigo? Junte-se a mim, porque juntos faremos parte dessa igreja militante. Fazendo parte da igreja militante, faremos parte da igreja triunfante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça parte dessa igreja, seja como Noé, seja como Noé. Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ele nos parafraseia com um soldado em tempo de guerra, com um combate de um soldado. E sabe que Paulo fala ao jovem Timóteo
Timóteo tinha 17, 18 anos. Quantos anos? 17, 18 anos. Um jovem. Você jovem no colégio, na faculdade, você jovem no seu emprego, na sua empresa, na sua casa, na sua comunidade, no meio do futebol. Sabe de uma coisa? Olha o que diz aqui. 2 Timóteo 2,4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que alistou. Quem é que alistou? Quem é que te convocou? Senão Jesus Cristo de Nazaré. Eu não estou falando que você não deve fazer um curso de faculdade, que você não deve estudar, que você não deve se qualificar profissionalmente. Eu não estou falando isso, mas eu tenho um testemunho rápido para te dar. Estamos finalizando. Sabe, quando eu tive um encontro com Jesus, a primeira coisa que eu queria era sair da escola, porque eu queria me encher, porque eu queria aprender mais de Jesus, porque eu queria fazer a diferença. A primeira coisa que eu fiz foi logo me matricular num curso bíblico. E então eu procurei no nome de Deus um dos meus professores, o pastor José Antônio Bosco. E aí ele falou: meu filho, é na escola que Deus quer te usar. É na escola que Deus quer que você faça a diferença. Eu estou falando isso de 27 anos atrás. Então eu falei: mas como Deus pode fazer? Como Deus pode me usar dentro da escola? Então eu não sabia como fazer. Tinha umas garotas da Assembleia de Deus. Eu falei para ela: olha, vamos nos reunir no tempo de intervalo. Elas olharam para mim e disseram: não, nós não nos misturamos com qualquer um. Aquele dia a religiosidade quase me abortou. A religiosidade aquele dia quase me jogou, quase me expeliu para fora do corpo de Cristo. Mas tinha uma moça chamada Silvia Muniz. E esta moça, ela já era convertida. E ela falou: que ideia tremenda, que ideia maravilhosa, vamos nos reunir, tem mais 2 amigas aqui. E aí elas começaram a cantar na hora do intervalo, vinha pessoas, e tudo que eu sabia era o estudo de batismo que eu estava fazendo. Era tudo que eu sabia da Bíblia, me preparando para me batizar. E eu começava a pregar. E estudo de batismo, a primeira coisa que a gente estuda é a necessidade de arrependimento. E aí eu comecei a pregar, e numa aula de intervalo, após uma aula de janela, após o intervalo, um jovem chegou perto de mim e disse assim: o que eu preciso para ter esse Jesus? E eu ali apresentei o Evangelho para ele dentro da sala de aula. Foi a segunda pessoa que eu ganhei para Jesus dentro da sala de aula. Naquele ano foram 40 novos convertidos. Eu fazendo ali a 8ª série. E ali foi a grande caminhada. Depois, trabalhando na mesma, eu comecei então um curso bíblico que eu estava fazendo no pátio do shopping Piracicaba. Ali foram mais, se eu não me engano, foram 40 pessoas que desceram as águas do batismo dentro de um ano. Eu tenho saudade desse tempo. Mas aprove a Deus capacitar pessoas para que desse a continuidade ao que eu fazia. Então, quando eu comecei a ouvir a ministração do Decente, eu chorei muito. Eu estava fazendo caminhada e ele falando dessa igreja militante, dessa igreja que tem que ter estilo de vida. Então a minha filha Joyce me escreve algo falando que ela estava perdida dentro da igreja, mas que hoje, dentro de um quarto, sofrendo, ela teve um encontro com Deus. E ela falava: pai, nós temos que falar do amor de Deus fora as 4 paredes. Nós temos que ser esta igreja militante. Nós temos que ser esta igreja que apregou o Evangelho, pai. Eu vi a Austrália pegando fogo. Agora esse coronavírus, pai.
Sai uma coisa, vem outra. Mas agora, Pai, tudo que eu quero é ter condições de manter o Senhor vivendo integral, para capacitar pessoas, porque o que fez com que eu nunca perdesse a minha fé foi a forma como o Senhor pregou o Evangelho, e eu presenciei todas essas coisas. Foi isso que fez com que hoje, Pai, eu voltasse para Jesus. Sabe, Pai, nós não temos que ficar com religiosidade, falando que isso não pode, que isso não pode. Nós temos que pregar o amor de Deus. Nós temos que levar a cura. Quantas vezes eu vi o Senhor orando por um mendigo na rua, expulsando o demônio na rua. É essa igreja que eu quero fazer parte, Pai. Sabe, queridos, e aí eu vi o Descende no movimento pregando exatamente isso que eu vivi há 27 anos atrás. É hora de nós sairmos desta igreja humanista para ser a igreja triunfante. Só que antes eu tenho que assumir a responsabilidade de militar as nossas responsabilidades. E eu quero finalizar chamando a você a atenção. Quando eu dei o curso de escatologia das 7 cartas, 7 igrejas da Ásia, eu falei que existia 7 igrejas dentro da igreja atual. Isso é uma interpretação, mas uma outra visão é que cada igreja representava uma fase de tempo da história da igreja. E hoje nós estamos na igreja, na última igreja, a igreja de Laodiceia. E abra comigo, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22. A igreja de Laodiceia diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morto, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe um conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo, ele diz, e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, para finalizar, a igreja de Filadélfia era uma igreja que aparentemente ela não tinha riqueza. A igreja de Filadélfia aparentemente também era uma igreja, apesar de ser pobre financeiramente, ninguém conseguia fechar. Apesar de ela se sentir fraca, ela guardou a palavra e não negou o nome de Jesus. Você pode ver isso nos versículos antes, do versículo
8. Ela foi perseverante. E por isso Deus promete guardar ela da hora da provação. Ou seja, que ela não entraria na tribulação. Que ela não entraria na provação, na tribulação. Que é muito pior do que o momento que nós estamos passando agora. Mas a igreja de Laodiceia, ao contrário de Filadélfia, ela se via uma igreja que não tinha necessidade de nada. Uma igreja humanista. Uma igreja que não tinha necessidade, ela se via rica, ela tinha as melhores vestes, elas vestia os melhores ternos, ela usava as melhores bolsas, era uma igreja rica. Era uma igreja que para ela aparentemente estava tudo bem. Aparentemente era bem sucedida, tinha os seus melhores carros, tinha ouro, tinha prata, tinha ambiente climatizado, ela tinha tudo. Bancos confortáveis, plano médico, convênio médico, ela tinha tudo. Se precisasse, não precisava nem de respirador nos hospitais. Ela traz o hospital para dentro de casa. Ela tinha tudo. Ela tinha tudo. Mas aos olhos de Deus, Deus falou assim, olha, antes você fosse quente, porque aí você seria como Filadélfia. Saberia, não temeria a escassez do aqui e agora. Não temeria a ameaça do vírus, aí o coronavírus, né? Não temeria. Ou fosse frio, porque aí você sentiria a necessidade de um Salvador. Mas por você ser morno, você me causa desconforto, você me causa náuseas, você provoca vômito, você me provoca vômito. Compre de mim ouro. Ouro está falando das riquezas do reino espiritual. Compre de mim. Invista na sua vida espiritual. E então você vai ser rico. Porque a riqueza que eu tenho para te dar, o ladrão não pode roubar. O ladrão não pode brincar. A traça não pode corroer. Vocês estão tão desesperados nos dias de hoje, sabe por quê? Porque vocês sabem que essa estabilidade, que a economia, que o capitalismo, a segurança da sua vida, piscar, estalar os dedos, tudo isso dura. Tudo isso dura. Mas a esperança que eu tenho para te dar é sobrenatural. Está acima do natural. Ela é eterna. Ela é divina. O ladrão não pode roubar. A traça não pode correr. É essa a esperança. É essa a esperança que eu quero te dar. É isso que eu quero te oferecer. Saia dessa igreja humanista para a igreja militante. E então você vai fazer parte da igreja triunfante. Essa era uma carta escrita para a igreja. Essa era uma carta escrita para a igreja. Compre ouro refinado, você vai ser rico. Ele falou assim, olha, eu estou te corrigindo porque eu te amo. Eu estou corrigindo porque eu te amo. Porque você é o meu coração, é Deus falando. Só que eu estou na porta e bato. É uma carta escrita para a igreja. A igreja tinha deixado Jesus para fora. Ele estava na porta batendo. Ele estava querendo entrar para dentro da igreja. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e tu cearás comigo. Isso é aliança. Ceia é aliança. Tudo que é meu passa a ser seu. E o que Ele tem para nos dar é o sobrenatural. É aquilo que é invencível, é aquilo que é imbatível. E tudo que será seu, será meu. Eu vou pelejar a tua causa, sabe? Não foi ficar dentro de casa somente que preservou os hebreus do anjo destruidor. Foi o sangue nos umbrais. Porque os egípcios também estavam dentro de casa. Mas não adiantou. O anjo da morte entrou e matou. Mas nos hebreus, não. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a farda da igreja militante. É a farda da igreja militante. Para terminar, voltando a Noé,
A geração de Noé não era totalmente boa. A geração de Noé não era totalmente perdida. E você fala, pastor, você está falando uma heresia. Porque Deus destruiu tudo. Mas tinha Noé. Tinha Noé. Noé foi a salvação daquela geração para preservação e perpetuação. Que até hoje, quando chove, você olha para o céu e vê o arco. Foi do ato de fé de Noé. Seja Noé nos dias de hoje. Faça a diferença. Faça parte desta igreja. Esta igreja militante. E você fará parte da igreja triunfante. É essa mensagem que eu deixo para você nesta noite. Que Deus abençoe você poderosamente. Que Deus te encoraje. Que Deus traga essa palavra transformadora. Porque quando você for transformado, você passará a ser um agente de transformação. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você nesta noite. Se você se vê que faz parte desta igreja humanista, como muitas vezes, quando eu olho para dentro de mim, eu vejo o quanto essa igreja tem me consumido. Eu vejo o quanto eu tenho sido essa igreja. E eu não quero fazer parte dessa igreja. Eu quero ser essa igreja militante. Eu quero essa igreja que não somente viva para Jesus, mas eu quero ser essa igreja que esteja disposto a morrer para Jesus. Eu quero poder orar por pessoas enfermas onde quer que ela esteja. Eu quero levar essa palavra de restauração a pessoas que estão longe de Deus. Eu quero ser essa igreja militante. Então eu terei a certeza que farei parte da igreja triunfante. Porque eu só coloco os olhos na igreja triunfante, então, se Deus falou que é essa igreja, então eu já me vejo parte dela e acho que não tenho que fazer nada. Semana passada eu falei sobre isso. Tiago disse, mostra-me a tua fé, Senhor, e eu mostrarei a minha fé com as minhas mãos. Tem que ter honra, tem que ser o sal, tem que ser a luz. Pai querido, Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, nos perdoa. Nos perdoa, meu Deus, por muitas vezes, inconscientemente, meu Deus, nos aliançarmos a esta igreja humanista, levando somente promessas do aqui e agora. Não que o Senhor não tenha a nos abençoar aqui e agora, mas que nós não fiquemos somente nisso, Pai. Que nós possamos colocar os nossos olhos na eternidade. Que nós possamos saber, meu Deus, ó Pai, que isso aqui é como uma neblina, que pela manhã fecha-se tudo, mas quando vem o sol, Pai Celestial, logo ela se dissipa. Essa é a nossa vida, Pai. O coronavírus, Senhor, meu Deus, pode no momento dissipar tudo, Pai, mas a nossa vida, Senhor Jesus, não para aqui. A nossa vida é uma vida eterna. A nossa vida, meu Pai Celestial, é uma vida, Senhor, que dura eternamente com o Senhor ou longe do Senhor. Mas eu quero fazer parte desta igreja, esta igreja que vai viver eternamente. Eu quero fazer parte dessa noiva adorada, desejada, imaculada, vestida de branco, ao qual o noivo anseia por este dia. Mas, meu Deus, que a minha alma não se esqueça que para que eu venha fazer parte desta igreja, eu tenho que ser a igreja militante dos dias de hoje. Eu tenho que ser a igreja que não venha se embaraçar com as coisas deste mundo. Eu venha ser a igreja, meu Deus, ó Pai, que venha ser a luz e o sal da terra, Pai. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor traga esse senso, esse consenso para nós, meu Pai, essa sensibilidade. Nós nos arrependemos, meu Deus, das vezes que ameaçamos com essa igreja humanista. E peço a Ti, Pai, que em nome de Jesus o Teu Espírito nos convença, ó Pai, do pecado, da justiça e do juízo. E que o Senhor possa, pelo Teu Espírito,
Ó Pai, fazer com que eu veja essa natureza humanista, essa natureza humana, e passe a me inclinar, para a natureza, Senhor, divina, para as coisas que é do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus santos. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana de vitória, que você tome os seus cuidados, sim, mas que você seja uma igreja militante, que leve esperança e não desespero, que você mantenha o equilíbrio e que você esteja se unindo a nós, orando pela nação, orando pelo mundo, que isso vai passar, mas ainda que passe, eu e você temos a promessa da vitória, em nome de Jesus. Beijo no seu coração e até quarta-feira, se não voltar ao normal, estaremos novamente fazendo o culto de quarta-feira, né? Da mesma forma que nós fizemos quarta-feira passada. Deus abençoe, um grande beijo, amo vocês. Tchau. Igreja Bíblica Restauração, uma igreja comprometida com a palavra e com você.